Oi pessoal, tudo bem? Eu vim trazer uma dica hoje. Já foi falado sobre isso aqui no Instagram, na nossa página, e também nas aulas de montagem e de costura de boneca. Mas sempre é bom lembrar, né, gente? Então pode ser que você nunca tenha visto ninguém fazer assim. Então eu queria te mostrar a forma como eu costuro aqui meus corpinhos, como eu costuro minhas bonecas. Tá? Eu primeiro coloco meu tecido, o que vai ser usado para fazer a pele, que é normalmente esse algodão, né, que eu uso, que já vem na cor pele, na cor que eu desejo, e eu já faço todo o risco das peças que eu quero, né, seja bracinho, perninha, rostinho, e depois eu coloco a outra parte embaixo, a outra parte do tecido aqui, ó, para que fique duplo. Então eu já risco pelo lado avesso, né, porque a gente tem um avesso aqui desse tecido, ó, dá pra ver bem o avesso dele, ó, e aqui o direito, ó, o furinho tá pra dentro e aqui o furinho pra fora, esse é o avesso. Então eu já risco pelo avesso, coloco a outra parte embaixo e depois eu sigo com a costura normalmente, costuro tudo o que eu marquei. E tem uma coisa bem importante que eu gosto de falar, que aqui, ó, entre um e o outro, eu já deixo sempre um espaço bem, aqui, ó, de pelo menos 1 centímetro, ó. Na régua dá pra ver bem, ó, 1 centímetro, gente. Por que eu deixo isso aqui? Porque quando eu vou recortar aqui, destacar, ó, quando eu vou destacar aqui as partes, vou mostrar aqui pra vocês, eu já tenho um espaço, ó, suficiente de segurança, uma margem de segurança de meio centímetro para cada peça, certo? Por que essa margem é importante? Porque quando eu recorto muito próximo da costura, eu tenho uma grande chance de essa costura abrir, de desfiar, tá? Por isso que a gente tem que deixar sempre essa beiradinha, quando a gente tá recortando, né, destacando as pecinhas da onde a gente costurou, tá? Então isso aqui agiliza muito o processo de vocês, mas observem sempre a margem de segurança na hora que vocês forem riscar, ok? Por que eu digo isso, gente? Principalmente para quem usa algodão cru, aquele algodão cru lavado, né? Porque eu sei que tem lugares onde você não encontra esse algodão aqui tingido. Então eu sei que as meninas usam o algodão cru, na falta de alternativa, né, para conseguir esse. O pessoal usa o outro, e o algodão cru lavado, que normalmente é o que se usa para fazer bonecas, ele tem uma trama ainda mais aberta do que esse, então você tem que cuidar muito. Convém até deixar um pouquinho mais, tá? Eu deixo meio centímetro porque eu acho que é o suficiente, tá? E assim, ó, conforme o tamanho da peça, se eu sei que a peça vai ser exigido mais enchimento, eu até deixo um pouquinho mais, tá? Aqui nos bracinhos não vai ser necessário que fique tão duro, tão cheio. Então, não tem necessidade de ficar mais do que isso. Mas no caso do rostinho ou do corpinho, que precisa estar bem firme, né? A gente precisa encher muito bem o corpinho, porque aqui, principalmente no pescoço, ele tem que sustentar depois a cabeça, que vai cabelo, que a gente não sabe que tipo pode ser um cabelo pesado ou não. Então essa parte aqui, ela tem que estar bem firme, né? Pra sustentar a cabeça que vai pregar daqui depois. E o rostinho também, por sua vez, tem que estar bem cheio, porque ele tem que estar bem com aparência boa, né? Não pode estar enrugado, com rugas na carinha. Então ele tem que estar bem cheio, tá? Então essas são as duas partes onde a gente tem que encher muito bem, para o caso de bonequinhas que não senta, né? Que é no caso dessa daqui, ó, que vocês podem ver que a perninha é uma perninha de uma bonequinha que só fica sentada, né? Uma bonequinha de brincar, uma boneca molinha. Então, a respeito do algodão, voltando a falar da questão do algodão, uma coisa importante que eu quero falar pra vocês. Eu vejo anúncios às vezes, tá? Principalmente na internet, lojas vendendo o tecido, esse tecido pele aqui, tá, gente? Ele tem várias marcas que fornecem ele pra gente. Mas a pessoa, por falta, às vezes, de informação, não sabe, ela coloca no anúncio dizendo que esse tecido é uma tricoline, tá? O algodão pele, tricoline pele de boneca. Se vocês procurarem, vocês vão achar muitos anúncios falando isso. Porém, isso não é verdade, tá, gente? O tricoline e esse algodão aqui não são o mesmo tecido, tá, gente? Esse algodão aqui é uma popeline. Ele é diferente. Ele tem uma trama um pouco mais aberta do que o tricoline, tá, gente? Eu tenho uma tricoline aqui para vocês conseguirem ter, assim, uma ideia do que eu tô falando, tá? Então, quando você pega aqui o tricoline, e que você toca, você deve ter aí na tua casa um tricoline. Se tu não tem esse aqui, pega um algodão cru que você vai ver a diferença gritante, tá? Olha a trama desse tecido aqui, tá? E ele é mais fino na própria gramatura dele. E conforme até você olha contra a luz, você consegue ver através dele. Ele é mais fino, tá? Esse aqui, ele já é mais encorpado.
e um pouquinho mais grosso. Ele não é igual o algodão cru, né, que é mais grosso ainda que esse. O algodão cru, esse daqui, gente, ele é um intermediário que fica entre o tricoline e entre o algodão cru. Ele não é nenhum nem outro, ele é uma popeline, ok? O algodão cru tem uma trama ainda mais aberta que esse. Por isso que eu falei pra você, se você usa o algodão cru, cuidado com as costuras, tá? Deixa um pouquinho mais de margem quando você vai recortar, porque a tendência dele de desfiar é maior, porque a trama dele é ainda um pouco mais aberta do que esse daqui, ok? Então, eram essas dicas aí que eu queria deixar pra vocês. Cuidado quando forem comprar, tá? O algodão tingido, que nem esse aqui, né? Que vem a ser a popeline, ok? Uma vez só eu encontrei um site que falava que o algodão pele é popeline, que foi o site do Tecidos Caldeira. Os demais, nenhum fala que é popeline, falam que é tricoline, o que não é verdade, tá, gente? Então, cuidado pra vocês quando forem comprar, tá? Pra não chegar uma tricoline aí na tua casa e você achar que é o algodão pele. Ele não dá a mesma estrutura na boneca, tá? Eu tenho que ser sincera com vocês, ele não dá, porque ele é fino. Tá? O algodão tricoline é para fazer a roupa da boneca, tá? Esse daqui para fazer o corpo, ele é mais firme. Então, ele vai dar uma estrutura melhor, até por conta de se você for precisar fazer uma boneca que fica em pé, com esse tecido aqui, você vai conseguir tranquilamente, porque eu faço e dá super certo. Mas cuidado quando você for usar esse aqui, porque esse daqui, gente, ele tende a ter uma... Ele trabalha, tá? O que eu quero dizer com isso? Ele expande conforme você mexe com ele, sabe? Ele vai, ó, tu puxa assim, ó, ele vai cedendo. Então, isso pode acontecer de fazer o corpo da tua boneca deformar. Ou o rosto, ou até mesmo as outras partes do corpo da boneca deformarem, tá bom? Não dá pra usar? Dá pra usar, não é que não dê pra usar, tá? É que se você vai usar e o negócio começa a expandir, tu já sabe que pode ser por causa disso, tá bom? Esse daqui, ele também trabalha um pouco. Então, ele tem um sentido, conforme o sentido que você risca e costura, tá? Ele pode alterar o formato. Aqui tem um exemplo bem interessante do que eu tô falando pra vocês, ó. Aqui tá a minha auréola. Aqui, ó. Aqui tá a largura do meu tecido. Então, eu tenho que colocar aqui, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Tirar aqui pra vocês verem, ó. Do que eu tô falando, ó. O tecido vem assim. Essa aqui é a largura do tecido, assim, ó. Nesse sentido. Então, eu sempre vou riscar o meu rostinho assim, em pé, aqui. Por que eu faço isso? Porque se por acaso ele trabalhar ou se esticar, ele vai esticar para os lados e não para cima, tá? Porque ele tem um pouquinho, ele tende a trabalhar um pouquinho para os lados, mas nunca para cima e para baixo. Se ele expandiu para cima ou para baixo, é porque tu riscou errado. Então, se a gente seguir a auréola do tecido, a gente coloca a cabeça assim em pezinha e sempre vai dar certo, porque daí ele expande nesse sentido aqui e não nesse sentido aqui. Então, tudo isso são cuidados que você tem que ter. Aqui a perninha, ó, eu risquei o contrário, porque a perna não tem importância. Ela não vai fazer diferença se ela expandir, esticar, porque a perna não vai ser tão, como é que diz, não vai ficar tão estufada quanto o rostinho. O rostinho eu preciso que ele esteja 100% cheio até o limite, para que eu não fique com rugas aqui embaixo, né? E que me dê uma aparência ruim depois na hora de acabar a boneca, que fique um acabamento ruim com pregas aqui na cara dela, que não é legal, né? A gente sabe que não fica bacana. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Fiquem as orientações aí para vocês procurarem o tecido. Vocês encontram na internet. Se na tua cidade não tem, procura na internet. Esse tecido é ótimo para trabalhar, tá? Então, e a estrutura dele é muito boa, a gramatura dele é muito boa, dá uma estrutura muito boa para boneca. Ele é ótimo pra gente poder pintar também, fazer bonequinhas com a pintura. Então, ele é excelente, tá? E qualquer que seja a marca que você consiga comprar, você vai estar fazendo uma boa compra. Só cuidado com as cores, tá, gente? Porque varia de empresa para empresa. Cada indústria tem a sua cartela de cores aí. Então, isso a gente tem que tomar cuidado para que quando a gente vai repor, né, estoque, a gente consiga a mesma cor ou semelhante, né? Ou então, se você vai comprar de uma empresa nova, você comece daí um lote totalmente novo, do zero, né? Tá bom? Por que eu tô falando isso? Porque já aconteceu de eu ficar com problema de falta aqui de tecido e tentar conseguir do mesmo fabricante. Eu consegui a mesma cor, mas ela tem uma pequena diferença assim que quase não se nota. Mas isso é por conta de partida mesmo, de fio, de tingimento e tudo mais, né? Então,
É isso, tá, pessoal? Espero que vocês aproveitem essas dicas aí para produzir bastante e produzir com eficiência, né? Porque a gente quer que o nosso tempo seja bem aproveitado e que diminua o nosso tempo aí na máquina, né? Então, todas essas dicas que eu trouxe são exatamente para te ajudar a aumentar a tua produção aí e para que você consiga o melhor tempo aí de costura, diminuindo aí o custo da tua mão de obra, né, gente? Porque o tempo de mão de obra da gente também tem que ser cobrado. Esse é o nosso salário, tá bom? Um abraço para vocês e até mais.